Fala com a gente, Santa Catarina, 18 horas e 30 minutos. A imagem que repercutiu durante toda a sexta-feira. O acidente aéreo mais um. Aliás, é o 21º acidente aéreo no ano de 2025 com aviões de pequeno porte. Até agora, 10 vítimas. 10 pessoas acabaram perdendo a vida por conta desses acidentes. 2 vítimas hoje pela manhã que ainda não estão computadas aí nessa estatística nada animadora. Que tragédia, hein? 2 pilotos, piloto e copiloto, que moravam no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. E a gente sabe que a nossa capital, o nosso estado de Santa Catarina, tem os nossos irmãos gaúchos que estão tristes com esses 2 pilotos que estavam indo, inclusive, rumo a Porto Alegre. O piloto, de 44 anos, deixa uma esposa que estava grávida. Isso mesmo. Já o empresário, que seria uma espécie de copiloto, era um advogado, na verdade, de uma empresa de advocacia, ele deixa 3 filhos. É um fato triste desta segunda-feira, ou melhor, desta sexta-feira, que está tendo uma repercussão muito grande na programação do SCC SBT. Logo nas primeiras horas, pela manhã, no SBT News e também no Primeiro Impacto com o Marcão do Povo, você já acompanhava tudo sobre esse acidente que chocou o país. E pela situação que ele acabou acontecendo, poderia ter sido muito pior. Veja que o piloto acabou conseguindo tentar, pelo menos pousar numa rua que seria uma pista improvisada, e ele acabou tirando o avião, inclusive, de uma área mais povoada, podemos colocar assim. Como eu estava dizendo aqui na abertura do nosso Tá Na Hora SC, a nossa solidariedade ao advogado, ao piloto, a esses gaúchos. E a gente vai agora até Porto Alegre, porque a gente sabe que a nossa equipe está lá. O Tá Na Hora do Rio Grande do Sul está acompanhando de perto todos os detalhes, até porque piloto gaúcho, advogado gaúcho, o clima lá é de muita tristeza. E é para lá que a gente vai agora com o Eduardo Pinzon, que vai trazer mais detalhes, mais informações dessa tragédia nessa manhã de sexta-feira, que continua repercutindo, né, Eduardo? Boa noite. Oi, Cleiton, bom começo de noite para você, a todos os amigos aí de Santa Catarina. Eu falo ao vivo aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, bem em frente da Carpena Advogados, o escritório que era conduzido por Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, que estava a bordo desta aeronave que você estava comentando agora para todo o estado de Santa Catarina, levando as informações desse gravíssimo acidente que aconteceu hoje pela manhã, logo depois das 7 horas da manhã, por volta das 7h17 da manhã, quando a aeronave decolou do aeroporto de Campo de Marte, lá em São Paulo, com destino aqui a Porto Alegre. Esse escritório que está aqui atrás de mim, ele é muito conhecido aqui na capital gaúcha, isso porque conta com a atuação de mais de 100 advogados. É um escritório localizado numa área nobre da capital gaúcha, de frente para o Guaíba, o lago que banha aqui a capital dos gaúchos, numa localização muito privilegiada. Nossa equipe permaneceu aqui ao longo de toda a tarde acompanhando a movimentação. Agora há pouco uma floricultura trouxe flores aqui para o local, porque o Márcio, a vítima que estava aí na aeronave, ele era que comandava essa equipe aqui de advogados, com uma atuação principalmente voltada para a área empresarial. Na descrição dele nas redes sociais, aliás, ele era muito ativo nas redes sociais, ele se descrevia como uma pessoa que busca auxiliar na construção de uma sociedade mais doce, verdadeira e próspera. O avião que vocês estão acompanhando nas imagens e que acabou caindo lá em São Paulo, ele foi adquirido pelo Márcio em dezembro do ano passado, em dezembro de 2024, de acordo com as informações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Informações que nós conseguimos coletar aqui em Porto Alegre dão conta que ele era proprietário de uma outra aeronave que ficava no aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, só que durante o mês de maio, na enchente, esse avião teria sido atingido pela água da enchente, aí essa era uma nova aeronave que ele havia adquirido. O primeiro voo feito pelo Márcio e com a sua família, com os seus 3 filhos e também com a namorada, estreando este novo avião, foi no dia 26 de dezembro, quando partiram aqui da capital gaúcha em direção ao Uruguai. Inclusive, ele compartilhou várias fotos ao lado do piloto da aeronave.
Daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouco também da história do piloto do avião que acabou colidindo no solo lá em São Paulo. Essa foi a primeira viagem, ou seja, 43 dias atrás, quando houve essa viagem lá para o Uruguai. Como professor universitário, ele também atuou muito na universidade, na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, na PUC, durante 8 anos. Foi um professor muito jovem, viu? Ele começou atuando com cerca de 28, 29 anos, permaneceu durante 8 anos como professor na PUC e tem muitos alunos com os quais a gente conversou hoje à tarde também aqui na capital dos gaúchos, inclusive uma delas, viu, que comentou com a gente que o professor auxiliou essa advogada a dar início a um projeto de um jornal voltado para o ramo do direito. Ele ajudou, inclusive, a financiar e por isso tinha um carinho muito grande com ele. Uma situação que aconteceu lá no ano de 2005, quando ele ainda atuava como professor na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Quem pilotava o avião do advogado era o também gaúcho Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos. Nós conversamos nesta tarde com amigos da família dele aqui em Porto Alegre, que disseram que ele era filho único, tinha uma paixão desde criança por aviões, por aeronaves e o sonho de se tornar piloto. Trabalhou durante alguns anos na companhia aérea Azul. Durante 10 anos ele foi piloto da Azul Linhas Aéreas, a Azul que inclusive emitiu uma nota se solidarizando em relação à tragédia que aconteceu lá em São Paulo. E ele era formado também na PUC em Ciências Aeronáuticas e Administração e estava trabalhando, portanto, como piloto privado para o Márcio nessa situação que acabou acontecendo hoje pela manhã em São Paulo. Aqui na frente, como eu destaquei para vocês, houve uma movimentação de alguns funcionários aqui do local, porque, de acordo com o próprio escritório, atuam cerca de 100 advogados, não só aqui nessa sede, mas também, enfim, em outros locais, e ele que vivia basicamente nessa conexão com São Paulo, também atuando em empresas, em outras situações, em outros processos, por exemplo, em São Paulo, e por isso que ele tinha essa aeronave para facilitar o deslocamento entre a capital gaúcha e a capital paulista. Ele estava retornando para Porto Alegre porque hoje teria uma festa de uma amiga dele e da família que iria celebrar um aniversário. Essa festa, de acordo com as informações que foram divulgadas, acabou sendo cancelada. Pessoas de outros lugares do Brasil e até mesmo do interior do Rio Grande do Sul iriam participar deste evento. No entanto, a comemoração foi cancelada diante de tudo o que aconteceu. Ainda não temos informações, por exemplo, a respeito do translado dos corpos do piloto e também do advogado aqui para a capital Porto Alegre, onde devem ser sepultados e as cerimônias de despedida devem acontecer. Um profissional, o advogado que, como eu comentei, inspirava muitas pessoas, principalmente como professor. Alunos de diferentes anos, durante esse período de atuação dele, principalmente pelas redes sociais, se manifestando e se solidarizando com essa situação. Uma pessoa que deixa 3 filhos pequenos e também, agora falando em filhos, o piloto da aeronave deixa um filho adolescente e a companheira dele, que estava grávida de 7 meses. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduardo. Passando a limpo aí, com muito conhecimento, a ficha técnica e o relato aí desse acidente. Nossa solidariedade aos gaúchos aí por perder, né, 2 conterrâneos aí, né, pessoas que ainda eram muito jovens, né, o Eduardo, tinha um futuro brilhante pela frente, um na área da advocacia e o outro um jovem piloto ainda, né, 44 anos para essa área, para essa profissão, é muito jovem, teria muitas horas de voo ainda pela frente. Obrigado, Eduardo. E também um agradecimento a toda a equipe do SBT do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de Porto Alegre. O Brasil registrou 10 mortes por acidentes aéreos em 2025. Todos os aviões envolvidos em ocorrências fatais no ano eram de pequeno porte e realizavam atividades de transporte privado ou agrícolas. Ao todo, já se somam 21 acidentes nos primeiros 38 dias do ano. Os dados são do painel do CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e foram acessados nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. O site é administrado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção
de acidentes aeronáuticos. Uma pergunta para você aí de casa. Está acontecendo muito acidente aéreo? Tá. Com avião de pequeno porte, principalmente. Tivemos aquele acidente no ano passado em São Paulo. Ok, mas acredite, mesmo assim, ainda é o meio de transporte mais seguro, porque acidente de carro acontece toda hora, lamentavelmente, de ônibus também. A estatística de acidente aéreo é muito inferior se a gente comparar com os acidentes rodoviários, não é verdade? Mas eu deixo aqui uma pergunta no nosso WhatsApp, 48 99162 2676. Você se sente seguro ainda em viajar de avião? Manda zap. Repito, tá aí o QR Code 48 9162 2676. A gente está aqui esperando a sua participação. Vem comigo, Dinei Pacheco, porque a gente vai trazer também outros assuntos aqui no Tá Na Hora. Acidente em Navegantes. Aliás, o desenrolar desse acidente aqui é impressionante. O motorista que ficou com o carro prensado sobreviveu. Já vou trazer detalhes no portal SCC10. Celesc responde ao Ministério Público de Santa Catarina. Isso foi levantado aqui no Tá Na Hora, no SCC Meio-Dia, aquela polêmica danada com a fatura da conta de energia elétrica. Muita gente nem recebeu a fatura. E quando recebeu, o preço estava lá em cima. Já todos os desdobramentos dessa informação. Inspeção nas BR-101 e 280. Já o Renato Santos vai trazer detalhes aqui no nosso Tá Na Hora. Fique ligado, é um tema importante também. Vem comigo aqui, ô Pardalzinho, câmera número 1. Vamos lá para o portal SCC10, porque a gente vai trazer detalhes dessa história impressionante. Tá aqui, ó, deixa eu abrir aqui o nosso portal SCC10. Olha aqui, vamos abrir a notícia. A matéria é do Rubens Felipe, grande Rubens, está aqui no estúdio, inclusive, ó, juntamente com a Isabelle. O Rubens trouxe detalhes aqui, está lá no portal, basta você acessar. Um carro foi esmagado por duas carretas no bairro São Domingos, em Navegantes, no Vale do Itajaí. O motorista do veículo atacou os bombeiros que estavam no local para fazer o resgate. Tem imagem aí? Pode colocar, por gentileza. Não é essa aí não, né? Não é essa aí. Essa aí é de obra. Isso. Essa é de obra que você vai ver daqui a pouco. Coloca a imagem lá, por gentileza, Mari Hermano, desse acidente que o motora saiu doidão. A gente não sabe ainda o que estava num surto, algo assim. Olha só, as imagens aí que vem lá de Navegantes. O grave acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a colisão entre um Volkswagen Gol com placas de Bandeirantes no Paraná e duas carretas. O primeiro veículo foi esmagado pelas carretas. Dentro do carro havia um homem, o motorista que estava consciente com sinais vitais estáveis, porém estava confuso e com sangramento na boca. Ainda segundo a guarnição, o veículo subiu na calçada e entrou debaixo do caminhão. Imagens impressionantes. Agentes de segurança alegam que o motorista estaria supostamente sob efeito de entorpecentes. Em vídeos cedidos para o portal SCC10, o motorista aparece agitado. A equipe de emergência tentou contato visual com o homem, mas não obteve êxito, já que o motorista não deixou ser avaliado. Nem me toca, falou ele, nem que efetuassem os primeiros socorros. Os bombeiros informaram ainda que o motorista insultou a equipe com palavras ofensivas e desferiu chutes, socos e arremessou cacos de vidro contra a guarnição. Você acredita nisso? O pessoal estava lá para prestar uma solidariedade e é assim que ele retribui? O pessoal vai analisar para saber se estava realmente sob efeito de entorpecentes e se por acaso isso for comprovado, ele até nasceu de novo, mas que vai ter uma multa, vai. Uma punição, isso vai. Acesse aí nosso portal scc10.com.br e você fica muito bem informado, a informação em tempo real. Olha, a Fundação Cruz e Souza, ou melhor, que Cruz e Souza? A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, anunciou a suspensão de investimentos no programa A Hora é Agora. Essa suspensão afeta diretamente as ações de enfrentamento ao HIV aqui em Florianópolis. Sabe quem vai trazer detalhes agora? A Sofia Gonzalez. Isso mesmo, é um tema importante que merece destaque aqui no nosso Tá Na Hora. A Sofia Gonzalez está no Centro Nervoso de Florianópolis, nesse exato momento. Ô Sofia, traz detalhes pra gente aí, porque na década de 80, comecinho dos anos 90, muito se falava sobre HIV. Era a principal doença que tinha na época ao lado do câncer. Depois surgiram outras, evidentemente. Mas a gente sabe que com o avanço da medicina, da tecnologia também,
hoje uma pessoa com HIV, ela consegue ter aí uma longevidade, né? Vou dar um exemplo aqui, Magic Johnson, jogador de basquete, conhecido de todo mundo, tem HIV desde a década de 90 e está lá firme e forte. Traz detalhes aí, Sofia, boa noite. Boa noite, Cleiton. Pois é, com algumas ações de saúde a gente consegue sim ter uma vida bem melhor, né? Mesmo quem vive com esse vírus. E esse corte impactou várias capitais aqui do Brasil, dentre elas também a nossa Florianópolis. Aqui o corte foi anunciado no dia 30, né, de janeiro, e a Secretaria de Saúde aqui da capital recebeu então um comunicado da Fiocruz falando que seriam interrompidos aí os programas para o tratamento e prevenção ao HIV, né? Todos os investimentos. Isso porque um suporte era dado por um programa que chama A Hora é Agora, uma parceria entre a Fiocruz e o Centro de Controle de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, criado há mais de 10 anos, para justamente, né, fazer uma testagem e também um tratamento das pessoas que vivem com HIV. E isso aconteceu porque no final de janeiro o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a interrupção do financiamento para planos de combate ao HIV em vários países, né? Em outros países, inclusive aqui no Brasil. E esse programa fornecia a testagem e também vivem com HIV por meio de uma parceria entre a Fiocruz e o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. E esse cuidado abarca, né, as pessoas que vivem e aquelas que podem vir a ter contato com o vírus também. A prefeitura aqui da capital disse que desde então vem procurando medidas para atenuar essa situação e que também garante que nenhum paciente vai ficar são de médicos infectologistas, que são os que tratam, né, que lidam com as pessoas que vivem com HIV, e também o chamamento de enfermeiros e farmacêuticos por meio de concursos. E por enquanto as pessoas que precisarem de atendimento em relação ao HIV podem procurar as unidades básicas de saúde presencialmente, mas nós temos também alguns telefones aqui que é possível entrar em contato, como por exemplo o Alô Saúde, o 0800 da prefeitura. Também é possível entrar em contato por ele para tirar dúvidas em relação a isso, que é o 0800 333 3233. E tem um outro serviço por WhatsApp para quem vive com HIV e precisa pegar algum medicamento, né? Alguma coisa nesse sentido, que daí é o 483239 1542. Um corte bastante brusco aqui na nossa saúde, né? Que precisava desse apoio. Nosso serviço de saúde, mas o importante é que ninguém fique sem tratamento, né, Cleiton? É verdade, Sofia. Deu uma oscilada aí, a gente sabe que a internet agora, o Centro Nervoso de Floripa, faz parte, mas o recado foi muito bem dado por você. Sofia, já que o tema é HIV, rapidamente, a gente sabe que o carnaval está vindo aí, inclusive atrás de você, passando alguns integrantes de uma escola de samba, e lá atrás, terminando essa estrutura desse patrimônio histórico da nossa cidade, está sendo montado um palco relacionado ao carnaval. Então, quero deixar aqui um pedido, Sofia Gonzalez, para o pessoal de casa, já que eu estava acompanhando uma informação e saiu recentemente uma estatística, hoje a maior contaminação de HIV, ela está sendo em relação aos jovens. Muitos jovens iniciando na vida sexual e tem muita gente que não está se cuidando. Então, já que estamos no momento propício, a gente sabe que tem muita gente que se empolga nesse período carnavalesco. Ei, ô meninada, e não só meninada, né? Os quarentinha também, os coroas, jovem coroas, bora usar preservativo, tá bom? Vamos manter essa pegada aí, porque a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, sim. Use camisinha, tá certo? Obrigado, Sofia, pelas informações. Vamos até agora ao norte do estado, porque lá a gente vai acionar agora ele que sabe tudo da região de Joinville. Pela manhã a gente tem o Luiz Felipe e pela tarde a gente tem o Renato Santos, já aparecendo aqui na tela para todo o estado de Santa Catarina. Inclusive o Renato tem informações sobre a ida do secretário do Ministério do Transportes até a região para fazer vistorias e analisar a situação das BR-101 e também a BR-280. Renato, a gente sabe que essas duas rodovias são importantes para o estado e uma delas está há anos com obras inacabadas. Será que veio uma boa nova por aí, hein, Renato? Chega mais.
Pois é o que todos estão esperando, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, chegou por volta das 2 horas da tarde aqui na cidade de Joinville. Junto da comitiva dele está também representantes da Prefeitura de Joinville, da Associação Comercial e Industrial, também aqui de Joinville, além, é claro, também do DENIT e órgãos ligados ao governo do estado. Por que está acontecendo essa expensão? Porque a BR-280 está há quase 15 anos com obras inacabadas e causando transtornos, principalmente para o porto de São Francisco do Sul, onde o secretário está neste momento participando de uma reunião com o presidente daquele complexo portuário. Além, é claro, também do prefeito Adriano Silva e do prefeito lá de São Francisco do Sul. Saindo de lá, ele ainda vai fazer inspeções ao longo da BR-101, uma das rodovias mais importantes aqui do nosso país. Por que ele está também em Joinville? É um pedido da ACIRG, que é a Associação Comercial e Industrial da cidade, que vem pedindo melhorias da BR-101 por causa da lentidão, que chega a ficar a quase 1 hora nos horários de pico, muitas vezes causando um verdadeiro nó no trânsito nos trechos de Joinville, Itajaí, Itapema, até chegar à nossa capital, Florianópolis. Além, é claro, também dos transtornos da BR-280, como eu já citei, obras inacabadas, malha asfáltica comprometida por buracos, e a ACIRG, junto com a Prefeitura e os demais órgãos, estão pedindo providência por parte do Ministério dos Transportes. O ministro, que disse que está aberto a ouvir as necessidades dessas entidades e dos órgãos também, e disse que o governo federal está também atento a esses problemas e que vai trazer soluções, e é o que, claro, todos esperam aqui no estado, não apenas em Joinville, mas em toda Santa Catarina, né, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta com mais informações. Ô, pessoal de casa, olha só, como é que tá a fatura aí da sua energia elétrica? Tá chegando direitinho? Tá alto? O detalhe é o seguinte, se você não paga a fatura, o que acontece? É uma escuridão que pode pintar na sua casa. E aí a situação complica, não é não? Você que está ligando o televisor agora, calma, isso é proposital. Volta energia, porque aqui não tem esse problema. A gente apenas está fazendo uma simulação do que pode acontecer na sua casa se você não pagar a sua energia elétrica. Pois bem, aqui no Tá Na Hora estamos acompanhando os problemas com as faturas de energia da Celesc. Em janeiro, recebemos diversas mensagens aqui no programa. Lembra disso? Olha lá, quantas mensagens nós recebemos naquele dia dos nossos telespectadores de todas as regiões aqui do nosso estado, relatando o mesmo problema. Ou problemas, valores acumulados, falta de emissão das faturas, atendimento presencial em Passo de Tartaruga. Pois bem, segundo o Ministério Público, cerca de 4% das unidades consumidoras de energia elétrica no nosso estado estão sendo afetadas. No universo de aproximadamente 3,5 milhões de unidades, estamos falando de algo em torno de 140 consumidores que não, ou melhor, 140 mil consumidores que não estão recebendo o valor mensal a ser pago. E sabe o que isso provoca? Isso gera inúmeros transtornos. Depois dessas reclamações, o Ministério Público do nosso estado abriu um inquérito pedindo explicações e soluções para a Celesc. E a resposta veio. É isso? Coloca aí. Medidas propostas pela Celesc. Você está vendo? Olha só. Primeiro, emissão, leitura de faturas de luz. A Celesc, com apoio de consultoria, está resolvendo problemas que causaram inconsistências nas faturas e esperam normalizar o fluxo de emissão até abril. Número 2, pagamento das faturas com valores acumulados. A Celesc oferece parcelamento facilitado para clientes com faturas acumuladas, sem entrada, juros ou multas em até 20 vezes, conforme o número de faturas retidas. A empresa enviará informações sobre o parcelamento nas faturas e atenderá nos canais de lojas e também call center. Pode colocar o próximo telão para a gente aí. É utilidade pública, hein? Você está tendo problema, isso aqui é muito importante para quem sabe, solucionar aí uma resposta que até agora não veio.
Número 3, melhorias no novo sistema. A empresa prioriza correções nos canais de atendimento com forças-tarefas, apoio de consultoria e funcionários regionais, além de contratar novos colaboradores e também realizar treinamentos. Isso é muito importante para o pessoal não ficar esperando aquele tempo todo, né? Número 4, unidades de atendimento presencial. A empresa contratará 44 atendentes e 57 recepcionistas, vai aprimorar canais digitais e firmará convênios para instalar totens de autoatendimento, visando melhorar a organização e também o acesso aos serviços e pagamentos. Está aí, portanto, a resposta que a gente recebeu da Celesc. Se tudo isso aqui for colocado na prática, eu acho que o consumidor vai ter uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel falando da Celesc é um bom sinal. Então a gente vai continuar de perto cobrando para ver se todas essas reclamações não existam mais. E quem sabe essas reclamações possam sumir da sua vida com a agilidade da Mari, que vai tirar tudo do telão agora. Quer ver? Tira a reclamação, Mari. É, garota. Que faz um visual novo, hein? Olha, o recado agora é para os motoristas de Blumenau. O transporte de materiais para uma obra de estação de tratamento vai afetar o trânsito. Xiii, dor de cabeça, é? A repórter Natiele Oliveira está ao vivo direto do local e vai explicar para a gente melhor agora essas mudanças. Eita, que o motora, quando vem notícia assim, já pensa: meu papai do céu, vou passar na farmácia, vou comprar analgésico para não ter dor de cabeça. Vem daí, Nath, boa noite. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a partir de amanhã, sábado, às 7 horas da manhã, vai iniciar esse transporte de peças bem grandes para então ir até a estação de tratamento, a ETA 5, que está em construção na cidade. Por isso que o trânsito aqui no bairro Salto do Norte vai ter alterações. Inclusive, nós estamos aqui em uma das ruas afetadas, que é a Rua Marechal Rondon. E aí, para localizar melhor os telespectadores, é a rua que dá acesso ao terminal do Aterro. Então, está previsto a chegada de 3 módulos metálicos, um de 19 e os outros 2 de 14 metros de comprimento, que vão passar por aqui. E é essa logística, eles vão vir lá da Engenheiro do Deik, acessar a rua, essa daqui, a Marechal Rondon, e aí acessar a Rua Pomerode, para depois entrar na Rua Osni Jensen, que aí é onde está a ETA. Então, ou seja, as ruas afetadas vão ser a Rua Marechal Rondon, essa aqui estamos, a Rua Pomerode, que é essa que o Felipe Andrade está nos mostrando agora, e além dessas duas ruas, o transporte pela cidade vai gerar todo um trânsito, então os motoristas precisam ficar atentos. A Rua Ari Santerre, que é onde fica mesmo a ETA, e a Rua Osni Jensen, elas serão totalmente fechadas durante todo o dia. Então, a guarda de trânsito, ela vai estar tanto aqui quanto mais ali para frente, né, em todos esses locais que vão ter essas alterações para orientar todos os motoristas. Mas a dica é, né, Cleiton, se a pessoa não precisar passar por aqui ou puder buscar rotas alternativas, essa então é a orientação para evitar todo esse trânsito e o congestionamento que essas peças, por ser muito grandes, vão trazer aqui para a cidade. Cleiton, essas mudanças elas vão ocorrer durante todo o dia de sábado. Volto contigo aí no estúdio. Relato muito bem dado, viu, Nath? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta. Já que a Nath falou do trânsito, vamos falar do trânsito aqui da nossa cidade? Olha como é que está o cenário agora aí, ó. As pontes Colombo Salles e também Pedro Ivo Campos. Ei, vou dar mais um detalhezinho, já que a gente está com as pontes aí, pode deixar, viu, Mari? Você sabia que hoje mais uma pessoa teve surto na ponte? Na ponte Pedro Ivo Campos. Mais uma pessoa teve surto no dia de hoje. Olha só, tivemos no domingo e outra pessoa também. Sabe o que aconteceu? Os policiais rodoviários militares foram lá e rapidamente tiraram essa pessoa. Estava completamente em estado de surto. Poderia provocar novamente aquele trânsito paralisado do domingo passado. Que coisa, hein? Até quando? Se não fosse o bom trabalho dos policiais militares rodoviários na tarde de hoje, a história poderia ser diferente. O trânsito está fluindo para quem está entrando na ilha de Santa Catarina e saindo também. 18 horas e 59 minutos. Foi realizada na tarde desta sexta-feira a solenidade de inauguração do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Isso em Chapecó. O ato aconteceu no centro de eventos e o repórter Felipe Bastos acompanhou a solenidade e conta tudo pra gente agora no Tá Na Hora. Vem daí, Felipe.
O governador Jorginho Melo esteve no Centro de Eventos de Chapecó durante a tarde desta sexta-feira para participar da solenidade de inauguração da 7ª unidade do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que vai ficar no bairro Passo dos Fortes, aqui na cidade. Logo na chegada no Centro de Eventos, ele concedeu uma entrevista coletiva falando mais detalhes sobre a escolha do município de Chapecó para sediar a 7ª unidade do Colégio Militar. Vamos acompanhar o que o governador falou em entrevista coletiva. A procura de alunos para estudar tem fila. Por quê? Porque isso resgata a cidadania, isso resgata a disciplina, isso resgata a educação, isso resgata valores, né? Que muitas vezes o pai, a mãe, o ocupado tem que trabalhar, então eles terceirizam a educação para a escola como um todo. Tem que, às vezes as creches são deficitárias, depois vem os primeiros anos de escola e essa escola dá uma base muito boa para a vida. A 7ª unidade do Colégio Militar aqui em Santa Catarina, que vai ser aqui em Chapecó, deve começar as aulas já nas próximas semanas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Você está chegando agora? Bem-vindo, você tá na hora, até 7h45 da noite. A gente está por aqui deixando o povo de Santa Catarina muito bem informado. Manda zap pra gente, o tema de hoje é: você tem medo, se sente seguro andando de avião? 48991622676. Agora você confere o giro de notícias. 7-1, roda. Um homem de 41 anos ficou ferido após um botijão de gás explodir em sua casa na rua João Linhares, bairro João Winkler, em Xanxerê. O morador teve queimaduras de 1º e 2º grau nos braços e pernas. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8 da manhã e encontrou o homem deitado em uma cama, consciente, mas desorientado. No local, também havia um princípio de incêndio dentro de um roupeiro, que foi controlado pelos bombeiros. Um caminhão carregado com maçãs saiu da pista e capotou na SC 464 em Salto Veloso. O motorista, um homem de 53 anos, sofreu um ferimento na região do crânio e foi encaminhado ao Hospital Santa Juliana. O acidente ocorreu por volta do meio-dia e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar. De acordo com as guarnições, o motorista do caminhão de carga de cor prata já estava fora do veículo quando o socorro chegou. Ele estava consciente, comunicativo e orientado. Está cada vez mais difícil andar pelas BRs e SCs aqui do nosso estado. Tem que abrir o olho, porque às vezes é imprudência do motora, não estou dizendo nesse caso, mas às vezes é imprudência de quem vem lá do outro lado. E como se não bastasse, às vezes também tem uns buracos, o estado ruim das rodovias aqui no nosso estado. Bora com o zap 48991622676. É o Rael de Chapecó, tá participando, tá ligadaço aqui no Tá Na Hora. Alô, pessoal de Chapecó, aquele abraço. Boa noite. Eu ainda considero o transporte aéreo um dos mais seguros. Valeu, Rael. Obrigado pela sua participação. Temos também o Mário. Boa noite. Nunca andei de avião, mas voaria tranquilamente um avião grande, de voo comercial. Mas em um avião particular pequeno, eu não subo, não. Tá dizendo aqui o Mário. Obrigado, Mário. Tem mais um zap. O Mancílio Carvalho, de Lages. Boa noite. Já voei bastante, mas nunca me senti totalmente seguro. Prefiro ônibus ou automóvel. A opinião do Mancílio de Lages. Pessoal de Lages, tamo junto. Chuvas fortes atingiram vários bairros aqui de Florianópolis nesta quinta-feira. Olha as imagens aí. Isso foi no norte da ilha. O Centrinho dos Ingleses, por exemplo, foi muito atingido. E o comércio local ficou mais de... É sério isso? É sério? Nossa. 17 horas, acredite, sem energia elétrica. Bah! Norte da ilha, ingleses, turistas. O resultado... prejuízos, é claro. A nossa equipe foi ouvir principalmente os mais afetados nessa história, os comerciantes da região. Reportagem agora de Angélica Varaschini e Dilnei Pacheco.
Uma região que vive do comércio, lojas, bares e restaurantes que dependem do turismo. O Centrinho dos Ingleses recebe visitantes de todos os lugares. A alta temporada sustenta o restante do ano. Mas na noite desta quinta-feira, as vendas foram interrompidas pela falta de energia elétrica. As chuvas que atingiram a região causaram prejuízos aos comerciantes. Às 8 horas da noite ontem acabou a luz, certo? A gente comunicou a Celesc para eles virem ligar. Eles falaram que a unidade mais próxima ia vir em torno de 20 minutos. E a luz foi ligada hoje às 2h40 da tarde. Então a gente ficou das 8 horas da noite de ontem até hoje às 2h40 praticamente sem poder vender. Ontem à noite teve um prejuízo de uns 15 mil reais, porque o restaurante teve que fechar, porque não tinha como fazer os pratos. Hoje teve um prejuízo de uns 5 mil, porque eu tive que cancelar um monte de prato, porque não tinha luz. Nós trabalhamos agora em alta temporada. O fluxo de movimento é muito altíssimo, é muita gente de fora, é o pessoal, os argentinos, chilenos, a gente recebe muita gente. E assim, e o prejuízo não tem nem como assim, ter uma ideia, porque por dia é um movimento, câmera fria que está estragando desde ontem, desde que 8 horas, 8h30 da noite, já está foi 15 horas para religar, tudo desligado, queimou computadores, a gente entra no prejuízo, aí uma casa média de, fatura numa temporada por dia, na noite, 40, 50, 60 mil. Muito prejuízo a gente não teve, mas a venda mesmo que a gente perdeu um dia de venda. Temporal, né? Acabou a energia, muita demora para consertar, demora demais mesmo. A demora foi a principal reclamação. Segundo eles, logo que aconteceu a queda de energia, por volta das 8 horas da noite, acionaram a Celesc. Mas o conserto só aconteceu perto das 3 horas da tarde desta sexta-feira. Quase 19 horas sem luz. Às 8 horas já encerrou, deu essa queda, ninguém resolveu. A gente teve que, infelizmente, poder encerrar as atividades com o pessoal, os clientes nossos na casa no escuro. Então, assim, é um absurdo. E hoje também não abriu o dia inteiro, ninguém veio resolver. Os produtos todos quentes, as comidas, a gente não sabe, o que tá, muita coisa perecível, o que se estragou, o que não se estragou. A gente ainda está em off sem saber como é que vai abrir, se vai abrir a casa de noite, mesmo com energia, porque isso gera consequências, Então, assim, é bem complicado e perde muito, a casa perde muito, todo mundo perde, é um gasto, assim, que se perde para todo mundo. Todo mundo que mora aqui se beneficia da temporada, do turismo, certo? E a hora que a prefeitura tinha que estar dando um suporte para a gente conseguir resolver isso, certo? É a época que mais vende, Então, dá uma boa diferença pra gente, Agora fica a questão, quem vai arcar com o prejuízo? Como é que a gente vai ter esse prejuízo, com quem pedir, quem que vai cobrir isso, produtos estragando, é um valor inestimável, não dá nem para... Eu não tenho ideia do que é perdido aí, eu só quero saber quem é que vai arcar com isso, com os prejuízos, O Procon de Santa Catarina orienta os comerciantes que tiveram perdas devido às chuvas. Os consumidores que tiveram qualquer prejuízo, seja com alimentos ou com eletrodomésticos, que foram queimados em decorrência de alguma descarga elétrica ou por conta dos temporais, eles podem recorrer, então, à empresa, fazer uma abertura de chamado. Claro que vai ser necessário a apresentação de notas e também comprovar que esse prejuízo decorreu dessa situação específica. Não havendo a solução por parte da empresa, poderá ser acionado o Procon de Santa Catarina. Em nota, a Celesc informou que as equipes seguem atuando no norte da ilha para restabelecer o fornecimento de energia após os impactos da chuva desta quinta-feira. 3 veículos estavam mobilizados na região. A energia foi restabelecida perto das 3 horas da tarde. Lembra quando mostramos aqui no Tá Na Hora uma reportagem sobre os empregos na temporada de verão? Pois são esses comerciantes, não só do norte da ilha, sul da ilha, que geram uma grande quantidade de empregos nessa temporada. Por isso eles merecem sim um ressarcimento e não merecem arcar com esse prejuízo, pode ter certeza. E o que deixa a gente também mais tranquilo, pelo menos eu me sinto assim, é que a gente tem a delegada Michele Alves à frente do Procon do nosso estado. Com a sua competência na área criminal durante muitos anos, agora prestando excelente serviço também para o consumidor catarinense. Agora temos um recado para você. Aquele recado bom, hein? Já pensou em começar a escrever o seu futuro ainda nesse semestre?
com a graduação EAD Uniaselv, você vai. Estude no melhor EAD do Brasil de um jeito que cabe no seu bolso. São mensalidades a partir de R$ 169. Você ouviu bem. Olha só, aponte o celular para o QR Code abaixo e garanta sua vaga na graduação EAD Uniaselv. Na graduação EAD Uniaselv tem um app exclusivo que vai acompanhar você durante todo o curso. Com o Léo, você assiste às aulas quando e onde quiser. Sem gastar internet. Incrível, né? Aponte o celular para o QR Code aqui na tela e comece a escrever a sua história com mensalidades a partir de R$ 169. Vem garantir a sua vaga na graduação EAD Uniaselv. Bora que vai! Agora vamos conhecer um professor que está inovando na forma de ensinar matemática. Matemática. Eu tinha uma dificuldade, mas ele achou uma maneira diferente. E tem dado certo, sabe por quê? Porque os vídeos divertidos na internet estão fazendo um maior sucesso. Ele já conquistou milhares de seguidores. O jovem é de Blumenau. E quem conta essa história é a nossa repórter Natiele Oliveira. Eu vou ali sentar que eu tô louco para ver essa matéria. Roda. Da sala de aula para a rede social. Na internet, o professor João faz sucesso com vídeos sobre o dia a dia da profissão. Histórias engraçadas e situações inusitadas da visão dele e dos alunos já renderam milhões de visualizações. Os conteúdos mostram que aprender pode ser divertido e que a matemática pode ser muito mais interessante do que parece. A matemática é o que eu sempre digo para os meus alunos, não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é muito mais. Só que todos nós temos a capacidade de dominar esses bichos que é a matemática. E cada um entende de um jeito diferente. Eu tento sempre deixar ela de uma forma um pouco mais leve e descontraída. Neste CI, o professor ensina de forma lúdica educação financeira para os pequenos. Além disso, o professor oferece aulas particulares e trabalha nas redes estadual e municipal de Blumenau. O professor leciona para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. É neste espaço que a magia acontece. O educador é o único responsável por tudo, do roteiro à edição final. Com o celular, cuida de cada detalhe da gravação e da iluminação. Uma produção que exige tempo e dedicação, mas que ele faz com muito carinho. Eu tento manter um cronograma com o tipo de postagem, seja com dicas, seja com a minha rotina, ou até mesmo algo do dia a dia que mostre a humanidade de um professor na nossa vida, para fazer essa mesclagem dentro do cronograma. No fim, o que importa para o João é tornar a matemática mais leve e divertida. E aos 22 anos, ele entende bem como se conectar com a garotada. Bom, eu comecei a gravação de conteúdo antes mesmo de ser professor. E em 2021, quando eu entrei pela primeira vez em sala de aula, eu vi que eu poderia unir o útil ao agradável. Então, trazer um pouco da minha rotina de sala de aula como professor para as redes sociais. Coisa linda! Mas isso aqui eu não consigo fazer, não. A Angélica Varaschini, que faz academia, faz. Eu tenho certeza. Rapaz, eu adorava matemática. Mais ou menos. Vem comigo aqui, ô Dionei. Para aí, Pardalzinho. Para aí. Deixa eu fazer um teste aqui, ô Dionei Pacheco. Ô, Pardalzinho, tu é bom, tabuada? Eu era péssimo. Decorei depois de velho. Matemática eu não sou muito bom, não. Português eu destroio. 7 vezes 7? 4, 9. Boa, Pardal. 6 vezes 8? 6 vezes 8, 4, 8. Comemora! Bora lá então, esse é o Tá Na Hora. Grande Pardalzinho. Agora, à noite, acontece a escolha da Corte do Carnaval 2025. Sabe quem tá lá ao vivo no Largo da Alfândega? Tem musiquinha de carnaval aí, não? Tem musiquinha de carnaval? Já tá rolando? Se puder, não? Tem, ô meu querido? Tá rolando? É que não tá? Roda, aumenta o volume, aumenta o volume. Vai lá, Sofia. Ela tá no Largo da Alfândega. Vai, Sofia. Boa noite, Sofia. Vai sambar também, não?
Boa noite, Cleiton. Quem sabe depois. Uma pena que eu não consigo ver o que você está fazendo aqui, eu só te escuto. Mas por aqui o pessoal está chegando. O evento era para começar às 7, mas sabe como é que é carnaval? Dá aquela atrasadinha para criar uma expectativa. E depois que começar também tem 3 horas aí de duração, porque hoje serão escolhidos o cidadão e cidadã do samba, rainha e também as futuras princesas, aí a princesa 1 e a princesa 2 também, e o Rei Momo. É um concurso bastante disputado, vamos dizer assim. Olha, nós temos 6 pessoas concorrendo a rainhas, 5 casais de cidadã e cidadão do samba e 7 Rei Momos. O pessoal está lá atrás, se organizando, terminando de se arrumar, porque é um concurso bastante sério, viu? Tem prêmio e tudo, R$5.000 para a rainha, R$3.000 para a primeira princesa, R$2.500 para a segunda. Uma série de compromissos são julgadas aí por jornalistas, cirurgiãs, eternas rainhas do samba aqui, do carnaval, princesas, enfim. E tem uma presença muito especial aqui comigo que vai contar um pouquinho mais pra gente como é que funciona toda essa grande festa, essa escolha. É o Rei Momo atual, o W Marcão, tá aqui comigo. Isso. É um Rei Momo já de longa data aqui na cidade, dá pra dizer desde assim? 2020. Desde 2020 tive o privilégio e a honra de representar o carnaval, ser o rei dessa festa maravilhosa e entendi que por incompatibilidade da minha profissão, que sou professor, e não poder compartilhar de toda a minha agenda com o carnaval, achei muito interessante que nós fizéssemos um novo concurso para que eu passasse a coroa para o novo rei, que com certeza hoje será montada uma nova corte, e eu só tenho gratidão à prefeitura, à Liga das Escolas de Samba, todo mundo que de uma forma direta ou indireta me ajudaram a fazer esses 3 reinados, 2020, 23 e 24, e certo de que o carnaval continua, a festa continua. Florianópolis, um dos melhores carnavais que tem no Brasil, e aí a gente hoje vai consagrar a nova corte. Vai ser maravilhoso. E é um cargo de muita responsabilidade, vocês assumem vários compromissos, e a escolha hoje aqui é quase um concurso de Miss, dá pra dizer assim? Explica um pouquinho pra gente, você que já passou por isso. Isso, a gente tem que saber falar diante da televisão, saber se dirigir ao público, saber, às vezes, em determinados momentos, o rei, a corte, vai ter que estar diante de autoridades, mas a maior autoridade com que a corte se depara é o público, é o povo, porque é a corte do povo, são o rei, rainha e as princesas do povo, e tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir montar uma corte maravilhosa para poder estar aí curtindo nesse carnaval, o carnaval de Floripa. Então dá pontapé inicial a partir de hoje com a escolha da nova corte, e com certeza será um carnaval maravilhoso como sempre foi. Bom, e a gente tem alguns jurados aqui, mas eu queria saber como é que funciona a torcida, né? A reação do público aqui, quando vocês fazem um desfile, respondem uma questão, enfim, influencia na decisão final? É muito legal, porque essa contribuição dos colegas, dos amigos que apostam na gente, nos deixa bastante seguros e tranquilos enquanto lá estamos participando. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda do público, das torcidas, mas, na verdade, quem vai escolher mesmo são os jurados, e aí os critérios técnicos que vão ficar analisando, e com certeza vai ser justo, vai ser bacana, vai ser legal, e Florianópolis merece um novo rei maravilhoso, uma nova rainha, princesa, cidadão e cidadã também que vai ser escolhido hoje, para que o carnaval siga adiante da melhor maneira possível. Com certeza, tá aí um reinado democrático, vamos dizer assim, eleito pelo povo, né? Poder. Exatamente. E hoje, então, a gente vai Sofia escolher Gonzalez. vão assumir a chave da cidade, as portas, no dia do Berbigão. Tô te ouvindo, Cleiton, pode falar. Você tá com 2 fones, Sofia? Você tá com 2 fones? Tô. Coloca um no W Marcão, por gentileza, Sofia. Isso, coloca lá um para bater um papo. Vou pegar um dos meus fones aqui, isso. Só não bota a mão ali, senão desliga a ligação. Tá funcionando, aí. Tá funcionando? Isso. Tudo bem? Tudo bem, W Marcão? Aqui é Cleiton do estúdio. Estou ouvindo perfeitamente. Aqui é Cleiton, apresentador, tá na hora. Tudo bem, Marcão? Beleza? Beleza. Ô, Marcão, quero te pedir... Querido, beleza, maravilha, tudo bem? Maravilha, vamos nessa, beleza? Tô ligado? Ô, Marcão, olha só... Eu queria se despedir de você mostrando um pouquinho de samba no pé, já que é o seu último reinado, você que é uma figura muito marcante, e você veio substituindo o grande Hulk, né? Que é uma lenda do carnaval da nossa cidade. Eterno Rei. O Eterno Rei Hulk. Hernani Hulk. Exato, queria ver se dá pra gente se despedir no embalozinho do carnaval, e queria ver se a nossa repórter, junto com você, tem samba no pé, se possível. Claro, com certeza. Eu tava segurando ela aqui porque ela queria sambar. Vai. Mas vamos sambar sim. Bota a música aí que a gente samba aqui. Vai lá, samba aí. Coloca o som. Vai. Vai. Um beijo, vai. Vai.
brilha. Maravilha. Tá suficiente, Cleiton? Tá bom essa palhinha assim? Tá bom. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Se eu sou Maurício Ventura, meu brother, locutor lá da Passarela, Sofia Gonzalez, nota 10. Valeu, Marcão. Obrigado. Valeu, Sofia. Aceito convites de escolas, hein? Aceito. Aceito convite de escolas. Ó, Coloninha, Copa Lorde, Consulado, Império. Tem Império, não? Não tem? Tem, né? Império das Palmeiras, é isso? Copa Lorde, por aí vai, né? É, maravilha. Olha só, o consumidor catarinense está sentindo no bolso a alta dos combustíveis, principalmente no mês de fevereiro, não é verdade? Isso porque alguns postos tiveram reajustes acima do estipulado, que era de 10 centavos, é verdade. Tinha um posto que eu abastecia no Estreito, que está cobrando 30 centavos a mais. No norte do estado, o PROCON de Jaraguá do Sul acionou o sindicato ou os sindicatos sobre esses reajustes. O Renato Santos vai explicar para a gente agora esse preço aí. Pô, Renato, eu paguei 30 centavos a mais. A princípio seria 10. Como é que está a situação aí e o trabalho do PROCON? Pois é, viu, Cleiton? Aqui em Joinville, por exemplo, até o dia 30 de janeiro, os postos estavam cobrando cerca de R$ 5,99, alguns R$ 6,19. Depois que houve aquele reajuste de 10% na alíquota do combustível, alguns estão cobrando entre R$ 6,68 a R$ 6,70. O mesmo preço que vem sendo cobrado em estabelecimentos lá de Jaraguá do Sul. Não estão respeitando a determinação, que é de 10 centavos apenas no litro do combustível, alguns 30 e até 50 centavos a mais. Por causa desse preço abusivo, o PROCON lá de Jaraguá do Sul acionou os sindicatos petroleiros, tanto de Santa Catarina, quanto também lá do estado do Paraná. Esses sindicatos têm apenas 10 dias para darem explicações o porquê desse aumento exorbitante. Nós conversamos com o diretor do PROCON de Jaraguá do Sul, que fala um pouco mais a respeito do assunto. Vamos acompanhar. O PROCON de Jaraguá do Sul, durante o início do mês de fevereiro, recebeu várias denúncias e pedidos sobre esclarecimento do aumento do preço do combustível. Tendo recebido essas denúncias, o PROCON, como é um órgão administrativo, solicitou também esclarecimentos dos dois presidentes da Sindipetro e do Sindicato dos Comércios Varejistas, pedindo esclarecimentos de o porquê do aumento ser superior à alíquota de 10 centavos do ICMS. Então, eles têm 10 dias para nos responderem. Respondendo, a gente vai verificar se isso era cabível e daí tomar as novas ou as próximas medidas cabíveis. É dessa maneira que o nosso prefeito orienta a trabalhar em Jaraguá do Sul e é dessa maneira que o PROCON de Jaraguá do Sul trabalha. Pois é, passados 10 dias, se esses sindicatos petroleiros, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, não derem os esclarecimentos que o PROCON realmente está pedindo, alguns estabelecimentos poderão ser penalizados. O PROCON vai voltar a fazer a fiscalização, ver se os preços abusivos estão ainda na bomba sendo cobrados. Se isso acontecer, esses locais serão autuados e, se tiver um preço realmente acima do que é permitido, o diretor do PROCON disse que em alguns casos o posto pode até ser mesmo fechado. Ou seja, tem que baixar, caso contrário vai ser penalizado, viu, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Tem que organizar a casa, né, Renato? Muito bem colocado por você e parabéns ao PROCON aí do norte do estado, meu jovem. Vamos falar de saúde? Olha só, em Blumenau, os agentes irão visitar as casas para passar orientações de saúde. A repórter Natiele Oliveira vai trazer detalhes para a gente agora. A Nath está lá, que a Nath, na verdade, conhece tudo de Blumenau. A Nath na parte da tarde e o PC na parte da manhã. A gente está muito bem servido de profissionais, repórteres, cinegrafistas de Blumenau para deixar você bem informado. Ô, Nath, traz detalhes para a gente aí e quando será essa ação, hein?
Isso mesmo, Cleiton. Então, essa ação, esse mutirão de visitas às residências será a partir de amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Então, os moradores aqui da região do Badenfurt, região norte da cidade, vão receber a visita desses agentes comunitários. E o que eles vão fazer nessas visitas? Vão atualizar cadastros, identificar fatores de risco, dar também orientações e educação sobre saúde, sobre doença e principalmente também sobre a dengue, que está bem forte aqui na cidade. Então, essa ação ela vai acontecer até às 5 horas da tarde. E aí, para orientar a população, para as pessoas não acharem, evitar possíveis golpes, a gente trouxe como será o uniforme desses agentes comunitários de saúde. Então, como a gente pode ver nas imagens, é esse uniforme azul. Na frente, ele tem estampado a marca da prefeitura e a do SUS. E nas costas, então, está a identificação de agente comunitário de saúde. E vale lembrar, para as pessoas ficarem atentas, Cleiton, que tem que ter um crachá também com todas as informações do agente, tanto as informações dele pessoais quanto as informações da prefeitura. Esse mutirão de visitas vai acontecer neste sábado e nos outros próximos sábados, nos dias 15 e 22. Então tem que ficar bem atento e passar todas as informações, Cleiton. Volto contigo aí no estúdio. E tratar muito bem essa turma, né, Nath? Porque olha só, visitando, né, a casa das pessoas em Blumenau, preocupados esses profissionais com a saúde da população, a gente tem que dar realmente um atendimento que essa turma merece, esses guerreiros aí. Obrigado, Nath. Bom fim de para você. Agora, eu quero fazer um convite todo especial. Mas é aquele convite que eu tenho certeza que você gosta. Bora farofar? Um abraço para o Laércio Botega. Recebi seu zap, Laércio. O Arena Farofa está em Balneário Camboriú e vai agitar a praia neste sábado e domingo. E ele, Laércio Botega, tem um convite especial para você que está no litoral. Nós vai descer, ou nós vai subir? Vem daí, Laércio. Olá, tô passando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, Cleiton Ramos, para falar aqui mais uma edição especial do A Tarde é Nossa, desta vez em Balneário Camboriú. Olha essa galera que ficou com a gente aqui, participou ao vivo, fez aquele agito, porque nós estamos na arena montada pelo SCC-SBT, Arena Farofa 2025, afinal aqui o calor da diversão contagia. A gente está percorrendo Santa Catarina com a nossa estrutura e, claro, com edições especiais do A Tarde é Nossa. E agora a gente vai na próxima sexta-feira para a Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Então, se você mora em São Francisco do Sul ou aos arredores, está convidado para participar do nosso Arena Farofa 2025. É muito legal e a gente, claro, agradece o carinho do público. Volto com você aí no Tá Na Hora Santa Catarina, Cleiton Ramos. Obrigado, Laércio. Gostei do ET e daquele turista que passou atrás de você 2 vezes. Parou para ver o que estava acontecendo. Intervalo, já voltamos. Fique aí. Tá na hora de agradecer mais uma vez a sua audiência. Que bom que você está aqui na tela da SCC-SBT nesta sexta, até 7h45 a gente está por aqui. Como é que está o tempo na sua região? Confira agora a previsão do tempo. A gente começa com sábado. Neste sábado, o tempo permanece com muitas nuvens nas áreas litorâneas, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente, o que favorece inclusive condições para chuva ocasional. Mas mesmo assim, o Todo-Poderoso, o sol aparece. Nas outras regiões, o sábado será ensolarado e adivinha, quente. Vamos dar uma olhada nas temperaturas? Olha só, a gente tem no sábado máxima de 37 graus no oeste. No Vale do Itajaí, máxima de 30. A gente tem na Serra, máxima 31. No norte, máxima 28. No litoral, máxima de 28. E no sul, máxima de 29 graus. Vamos conferir agora algumas cidades? Então vem com a gente, para você ficar bem informado. Olha só. Alô, Palhoça. Alô, Júlia Matos. Alô, Adilson. Palhoça, máxima de 26, sol brilhando. Xanxerê, máxima de 35, sol brilhando também, sem presença de nuvens. Araquari, máxima de 27, lá a previsão de chuva. E em Praia Grande,
máxima de 27, sol e nuvens. Já no domingo, sabe o que tem no domingo? No domingo a gente conta para você que o sol vai tomar conta no domingo. A presença de um sistema de alta pressão traz mudanças e se espera um dia de tempo estável na maior parte do estado. Vem comigo aqui, Pardalzinho. Olha só, o calor e a sensação de tempo abafado permanecem com temperaturas nas alturas. Máximas acima de 30 graus em todas as regiões, inclusive se aproximando de 40 graus no extremo oeste. Por exemplo, em São Miguel do Oeste, máxima de 37. Máxima de 28 em Lages, máxima de 34 graus em Pomerode e em Floripa, na capital, máxima de 28 graus. Tá aí para você a previsão do tempo completa. Vai pegar uma praia? Escolhe bem e boa praia para você. Para não pegar trânsito, vai cedinho, tá bom? Agora tá na hora do esporte. Aliás, as férias dessa moça aqui, o que ela mais fez foi pegar praia. Foi, não faltou praia. Não faltou praia. Nem um dia. Principalmente quando o primeiro damo estava de folga. Com certeza, mas com primeiro damo, sem primeiro damo, estava sempre na praia. Dominique, tem jogo aí no final de semana? Tem jogo no final de semana, então bora falar de esporte? Vai! Então bora lá, a gente começa falando de Copa do Brasil. Isso porque hoje à tarde aconteceu o sorteio. E lembrando que 3 catarinenses estão na competição. São eles Criciúma, Brusque e Concórdia. Olha os duelos da primeira fase para você aí de casa. Concórdia vai pegar a Ponte Preta do Domingos Machado de Lima, joga em casa. Já o Criciúma joga fora contra o Operário. E também a gente tem o Brusque que joga contra o Trem, também fora de casa. Claro que a gente continua acompanhando todos os catarinenses que estão na competição. E agora a gente muda de assunto e fala de Champions League, porque nesta terça-feira tem jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT. Você vai conferir Manchester City e Real Madrid pelo play-off da competição. O João Venturi já está de olho na movimentação das duas equipes e mostra tudo pra gente agora. Por aqui, contagem regressiva para a chegada dos playoffs da Liga dos Campeões, já nesta terça-feira. Vamos viver o jogo 1 entre Manchester City e Real Madrid. Certamente o jogo mais quente das últimas edições da Liga dos Campeões, até porque são os 2 últimos vencedores do torneio. O Real campeão em 2024, ao vencer o Borussia Dortmund naquela final. E o Manchester City, que derrotou a Inter de Milão em 2023, lá em Istambul, na Turquia, e pôde sentir pela primeira vez o gostinho de ser campeão europeu. Muito provavelmente, o Real Madrid deve ter que puxar os garotos das categorias de base para escalar entre os titulares, como aconteceu no meio de semana contra o Leganés. Ancelotti quebrando a cabeça, tendo que sacrificar alguns jogadores para preencher certas posições. O que deixa o jogo de terça-feira ainda mais quente, porque se o Real tem a tradição, tem a força da camisa, vem aí o Manchester City, que apesar de não viver o seu melhor momento na temporada, sob o comando do técnico Pep Guardiola, a gente sabe que o Manchester City é uma verdadeira pedra na chuteira do Real Madrid. Então fica o convite para todo mundo, terça-feira, a partir de 4h45 da tarde, ao vivo, direto de Manchester City e Real Madrid, jogo 1 dos playoffs. Vamos ver quem sai na frente nessa briga direta por uma vaga nas oitavas de final. De Madrid, João Venturi. Valeu, João. Então já pega a sua agenda e anota, porque é um jogaço de bola. E é claro que você confere aqui na tela do SCC SBT. E olha, nessa quinta-feira chegou ao fim a 7ª rodada do Campeonato Catarinense. E claro que a gente mostra para vocês como foram os melhores momentos. No estádio Domingos Machado de Lima, o Concórdia venceu o Caravaggio. Os gols da vitória do Galo do Oeste saíram todos no primeiro tempo. Péricles chutou de longe no cantinho do goleiro e abriu o placar. O segundo gol saiu após grande lambança da defesa do Azulão da Montanha. Padilha acabou marcando contra. E foi isso no oeste do estado. Concórdia 2, Caravaggio 0. No norte do estado, Joinville e Marcílio Dias ficaram no empate. Quem saiu na frente foi o Marinheiro, com o Luan Viana, que aproveitou o bate e rebate na área do tricolor.
E no fim da primeira etapa, Cristian Renato de cabeça deixou tudo igual. O time do norte do estado ainda teve boas oportunidades de virar o jogo, com Lucas de Sá, Cristiano Renato de cabeça e Brazion em grande jogada individual. Mas ficou assim na Arena Joinville. Jack 1, Marcílio Dias também 1. E nesse final de semana já começa a 8ª rodada do Catarinense, então bora ver os confrontos. Barra e Figueirense jogam amanhã, também jogam amanhã Brusque e Criciúma, Concórdia e Ercílio jogam no domingo, também tem Chapecoense e Santa Catarina, o Avaí enfrenta o Marcílio Dias e já o Caravaggio pega o Joinville. Lembrando que a gente já está na reta final dessa primeira fase da competição e todo mundo quer garantir uma vaga para a próxima fase. E agora a gente vai sair do campo e vamos entrar nas águas salgadas de Pipeline, porque hoje a competição está on e os brasileiros estão a todo vapor. Hoje o dia começou com um mar clássico em Pipeline. A competição iniciou com um round 32 dos homens e os brasileiros estão se destacando. Logo na primeira bateria, aconteceu um confronto verde-amarelo. Ítalo Ferreira conseguiu 2 boas ondas e venceu Edgar Groja. Quem também se classificou foi Miguel Pupo. Anzi Buquian cometeu uma interferência e com isso Miguel conseguiu a nota para se classificar. Na sequência, João Chianca também mandou bem demais e garantiu a vaga para as 8ª de final. E em outro duelo de brasileiros, Felipe Toledo achou um lindo tubo e garantiu uma nota 8 e outra 4. Com este somatório, ele está na próxima fase. E há poucos minutos, Ian Gouveia, com 2 ondas 7.33, venceu Ryan Kellyman e também está nas 8ª de final. Ou seja, muitos brasileiros ainda na competição. E é claro que a gente fica na torcida para um deles ficar com o título. Cleiton? Oi! Esses foram os destaques de hoje, mas é claro que eu estou de volta segunda-feira com todos os destaques. Eu vou até você. Venha. Olhando essas ondas, eu lembrei de uma amiga minha do esporte que disse o seguinte: eu também surfo. Aí ela mostrou o vídeo, é aquela onda artificial, Pardalzinho, daquela piscina artificial, é onde, Laguna? É, em Garopaba. Em Garopaba, e pegando praticamente a marolinha assim na... Mas, Cleiton, vou te falar, eu não surfo muito não, mas eu sei ficar em pé. Esse final de semana eu fui com meu namorado, aí peguei a prancha dele e surfei uma paredinha assim, surfei bem, uma onda grandinha. Aí eu peguei, ele falou assim, vamos lá, volta ali. Eu falei, não, já tá bom. Tem vídeo não? Tem vídeo? Não, como é que eu tenho? Eu tava na onda, ele tava não ali. Não tem vídeo? Não tem? Não tem. Então não acredito. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem vídeo, Pierre. Vem com a gente, aqui no Tá Na Hora até 7h45 da noite. O Ministério Público de Santa Catarina cobra esclarecimentos sobre os atos de violência praticados por torcedores no clássico entre Avaí e Figueira, jogo realizado no dia 25 de janeiro, no estádio Aderbal Ramos da Silva Ressacada, aqui em Florianópolis. O Ministério Público busca identificar as pessoas envolvidas nas brigas antes mesmo do início da partida e também da chegada da Polícia Militar. A 29ª Promotoria de Justiça da capital recebeu e analisou o relatório da Polícia Militar e notificou 2 torcidas organizadas, além do município de Florianópolis, que deverá esclarecer quem autorizou o uso de transporte coletivo por torcidas organizadas sem a devida escolta policial. O município terá o prazo de 10 dias para esclarecer como se deu a liberação dos ônibus para o transporte dos torcedores, quem autorizou o transporte e se a Polícia Militar ou a Guarda Municipal foram comunicados. As torcidas organizadas do Avaí Figueirense, que se envolveram nas ocorrências, também poderão se manifestar em 10 dias. Após analisar as diversas ocorrências registradas no relatório da Polícia Militar, o MP afirmou que vai atuar para que essas práticas sejam banidas do futebol. Sabe o que tem que banir também, o Ministério Público? Essas 2 torcidas, que todo mundo sabe quais são: Mancha Azul e Gaviões Alvinegros. Pronto, falei.
E amanhã tem ponto e contraponto. Roberto Azevedo entrevista Luciane Sereta, presidente da CAF. Confira. Neste sábado, no Ponto e Contraponto, a presença de Luciane Sereta, presidente da CAF. Os 50 anos da instituição. O futuro, a realidade, o SC Mais Inovação. E como a universidade está se aproximando dos meios produtivos e de todo o meio de trabalho para o catarinense. Nosso encontro é às 7h20 da noite, depois do Circo do Tiru. Um grande abraço e até lá. Um abraço, Roberto, imperdível, grande Roberto Azevedo. Agora vamos falar de IPTU. Em Lages, já estão disponíveis os carnês para o pagamento. Nesse ano, os descontos vão até 12%. É verdade, Ciane? Vem daí. Moradores aqui de Lages que quiserem garantir um desconto maior para o pagamento do IPTU 2025 devem pagar a guia em cota única até a próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, garantido então um desconto de 12%. Também tem outras duas opções com desconto para pagamento à vista. Na segunda cota única com desconto de 9%, com vencimento até o dia 30 de abril. E a terceira cota única com desconto de 7%, com vencimento até o dia 30 de maio. Também tem a opção de pagar parcelado em 8 parcelas com vencimento a partir do dia 30 de maio. Os carnês, eles podem ser obtidos tanto pelo site da Prefeitura de Lages, quanto diretamente aqui no balcão de arrecadação da Prefeitura. São essas as informações, volto com vocês. Obrigado, Ciane. Bom fim para você e para toda a equipe de Lages. Bora colocar um zapzinho, dá tempo ou não? Dá tempo, produção? Só um zap? Rapidinho dá, né? Então coloca aí, olha só, Janete, boa noite. Já andei de avião e é maravilhoso. Acho que é o meio de transporte mais seguro. Porém, se der algum problema, o conserto é só aqui embaixo. É verdade, aí não tem jeito. Imagem de Floripa, bom fim para você. Valeu, equipe do Tá Na Hora SC. Até segunda.